Agora, dando continuidade, gostaria de convidar aqui os nossos debatedores, a professora Cristina Maria Pitela, da Federal da Bahia, e do Prof. Nietzsche, do ATEC. Se eu falar todas as instituições aqui, eu fico à tarde inteira falando comigo, professora Cristina. Professor Gabriel Silva, da Federal Sergipe. Professora Zulmara de Carvalho, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor José Augusto Ferreira Silva, representando o programa do Instituto Federal do Espírito Santo, mas do Instituto Federal Fluminense. Professora Lucimara Passarela Artes Lima, do programa Rio Federal do Rio Grande do Norte. E professora Maria Virgínia Borges Amaral, aqui da Universidade Federal de Alagoas. E também chamamos a nossa relatora, professora Graça Ferraz, do Museu Emílio Guild, e do Fortel também. Bom, a proposta agora é com base na fala do professor Vinícius, que eu acho que deixou bem claro a importância, os problemas que a gente tem nesse processo de inovação e a importância dos programas, inclusive de pós-graduação, para atuar como parceiros desses diferentes atores no cenário de inovação, mesmo para alavancar a economia do desenvolvimento nacional. Eu gostaria de passar a palavra para os debatedores, para que numa breve fala de 5 até no máximo 10 minutos, que façam as suas apresentações do seu programa com relação a essa fala que foi realizada. Só que, infelizmente, o professor Vinícius não poderá ficar até o final. Então, se alguém tiver alguma pergunta diretamente a ele, que faça agora ou cale-se para sempre, pelo menos nesse momento, ou manda mensagem, porque infelizmente tem um voo, professor, que não pode ficar muito tempo. Daí depois a gente passa para as falas dos debatedores a respeito dessa temática. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu conheço 50%, todos batalhadores e todos com essa visão de que esse maravilhoso conhecimento brasileiro tem que ser traduzido em riqueza e em desenvolvimento social num país de âmbito continental. E nós sabemos que a nossa distribuição de empresas grandes, médias, pequenas, micro, é absolutamente atípica para um país da nossa dimensão e do potencial que nós temos, inclusive, de biodiversidade, conhecimentos tradicionais e, principalmente, professor, de tendências empreendedoras e criatividade, porque o nosso povo, sendo uma mistura de culturas ainda há 3, 5 gerações, ainda vê várias maneiras, várias soluções para o mesmo problema. Como é que se explica, na sua opinião, que nós tenhamos toda essa criatividade, essa capacidade empreendedora, essa visão de responsabilidade social, porque todos nós choramos quando nós vemos, como a gente viu ontem à noite aqui em Maceió, gente dormindo na rua com cachorros, como se fossem cachorros. Como é que o senhor explica que isso não seja convertido no que o país precisaria para o seu desenvolvimento? Uau! Então, eu considero que a gente está apenas iniciando uma tentativa de responder a essa distância que governos e instituições de pesquisa tiveram, até mesmo grandes empresas, e resolver problemas tão elementares quanto esses da iniquidade, de acessos à moradia, a condições dignas e a tantos outros, ou mesmo do aproveitamento do potencial criativo, biológico, da sociodiversidade brasileira, da biodiversidade brasileira. Eu acho que, na medida em que a gente conseguir ir avançando com uma plataforma de pesquisa e de implementação de desafios para as pesquisas, tanto mais ortodoxas na academia, quanto a de vocês, que já tem um enfrentamento maior, direto a um problema real, que vem do mercado, que vem de uma instituição, que vem de um setor específico, à medida em que a gente entender que nós não temos condições sozinhos mais de responder a isso tudo,
a gente vai se abrindo pouco a pouco nisso que tem sido chamado os hackathons, né, do conhecimento. Eu tenho visto coisas fantásticas, professora Cristina, do ponto de vista da interação com os próprios atores que vivenciam esses problemas quando a gente se abre para poder dialogar e construir a solução com eles mesmos. De Paraisópolis, Heliópolis, às favelas do Rio de Janeiro, quando nós colocamos um problema e damos ferramentas e condições para que juntos possamos encontrar as soluções. Eu acho que essa possibilidade que a inovação aberta, que as plataformas mais abertas de inovação, hackathons, inovação estimulada a partir dessas diferentes tentativas de diálogo com o próprio envolvido no problema, a gente pode ir conseguindo, pouco a pouco, fazer com que problemas que eram antes de exclusiva responsabilidade resolver do Estado brasileiro, como segurança, por exemplo, como cuidar do mais velho, como fazer gestão ambiental de uma determinada comunidade, possa ser hoje objeto de envolvimento de atores que vão conosco, né, com atores de instituições como a nossa, como vocês na pesquisa, poderem protagonizar, prototipar essas soluções. Que durante muito tempo, e isso entra naquele tripé que eu coloquei, tempo, custo e foco, durante muito tempo a gente precisou de muito tempo para dar resposta. E esse muito tempo é porque se tinha uma pretensão de fazer algo que tinha que dar certo 1, 2, 3 anos depois. Acho que hoje a gente tem um avanço grande e isso tem sido incorporado por diversas ciências, não apenas as engenharias, né, que já trabalhavam com protótipos, com formas de você construir a resposta, ainda que numa primeira versão, ainda, né, no mínimo produto viável, como se chama. Acho que as ciências sociais, diversas outras ciências têm encontrado capacidade de responder mais velozmente, né, por tentativas de aproximação, com esse envolvimento do próprio alvo, né, daquela tentativa de solução, e eu acho que isso pode ser uma tarefa muito positiva, e eu tenho visto essas possibilidades surgirem. Mas eu acho que, do ponto de vista da outra questão que você coloca, de nós não termos ainda incorporado a criatividade, da diversidade brasileira, e estarmos desperdiçando seres humanos, efetivamente porque eu acho que a economia sempre teve a dificuldade, meus colegas aqui, sobretudo Reinaldo, Chico, pelo amor de Deus, aí não pulem da cadeira, tivemos a dificuldade mesmo de mensurar o intangível, né, de trazer, né, fazer uma avaliação, a economia da inovação, como é que você mensura muitas vezes esse intangível, né? E a criatividade, né, o invento humano, as ideias, os conceitos, né, que podem valer muito mais do que as toneladas, elas nunca tiveram a devida apreciação no campo das políticas, né? Por isso que durante tempos ainda estamos lutando ainda para que a economia criativa, a economia, a indústria criativa e todas as manifestações culturais tenha também a mesma prioridade, né, no conjunto de investimentos que a gente faz para o avanço da sociedade brasileira. Mais ou menos isso que eu penso, acho que é uma belíssima questão. E as pequenas empresas, qual é a vantagem, né, professora? É que por estarmos dispersos, hoje apenas uns 300 municípios brasileiros têm grandes empresas, né? Os outros 5.400 só tem pequeno negócio, só tem micronegócio ou empreendedor individual. Alguns têm média, mas a grande maioria são os pequenos negócios. É onde tem realmente essa força empreendedora brasileira que vai responder ali a necessidades imediatas de consumo, de serviços, né, de produção das economias locais. Claro que são invadidas por produtos e até mesmo por serviços, né, que podem ser prestados à distância pelas grandes e médias corporações, mas efetivamente compõe o tecido
produtivo é o pequeno negócio. E, como eu falei, o nosso desafio já não é colocar essa pequena empresa no campo da formalidade, nem na melhoria dos padrões de gestão. É elas avançarem dentro dessa economia do conhecimento, da economia da inovação, da propriedade intelectual, para poder fazer com que aquilo que eles fazem, e às vezes são coisas muito simples, possam ter mais valor, né? Então, trazer também para a pequena empresa uma cultura da inovação, uma cultura da propriedade intelectual, é por essa razão que parte dos nossos colaboradores estão participando dos programas de vocês, para entender como nós podemos trazer a propriedade intelectual e a inovação como um elemento efetivamente diferenciador. Já não temos mais muitos avanços em termos a fazer em termos de formalização, da melhoria do padrão de gestão. Isso sim vai ainda poder ser uma agenda por muito tempo, mas a agenda que vocês trabalham é a agenda que vai fazer a diferença e que vai poder fazer com que elas tenham maior peso no PIB brasileiro. Hoje, como eu falei, apenas 1/4 do PIB. Esse 99% do número de empresas só tem 1/4 do PIB, enquanto que outros países têm mais de 40%, 50%. Então temos que avançar aqui. Professor, muito obrigado. Infelizmente, isso aí, mas te agradecemos pela sua fala, muito importante. Obrigado. Então, eu queria agradecer mais uma vez, pedir desculpa, mas dizer que eu estou à disposição aí, através dos contatos, e queria muito depois poder ter uma conversa mais estruturada com vocês, do programa, para a gente poder ver como faz essa aproximação, sobretudo considerando que esse requisito que vocês colocam da rede institucional que envolve aquela pesquisa é algo tão importante do critério que vocês colocam de avaliação. Obrigado, bom evento, sejam bem-vindos a Alagoas, aqueles que nos visitam. Bom, então agora dando continuidade à mesa, acho que essa primeira mesa que é um encontro de programas de pós-graduação que tem relação com a propriedade intelectual, inovação e desenvolvimento, de experiências de diferentes programas, acho que é importante a gente destacar, que eu vou pedir que cada debatedor fale um pouco do seu programa, mas principalmente em ações e atividades relacionadas com o desenvolvimento desse processo de inovação, porque eu acho que esse é um momento de troca de experiências também, onde a gente pode identificar o que um programa faz, auxiliar o outro. Hoje nós temos a plateia que a grande maioria das pessoas que aqui presentes são professores, ou alunos, ou coordenadores. Então, ter essa vivência, essa troca de experiência entre os diferentes programas é importante para que a gente possa, junto, avançar nesse caminho do desenvolvimento e da inovação. Bom, como eu não conversei com os palestrantes e com os debatedores antes para se definir uma ordem de fala, vamos seguir a ordem que está no programa, porque assim fica mais fácil, pode ser que eu estou privilegiando alguém, Então vamos lá. Então, nossa primeira debatedora, a professora Cristina Quintela, Universidade Federal da Bahia, Profinite Portec. De novo, bom dia a todos e todas. 5 a 10 minutos, por favor. Certo. Então, o Profinite, como vocês já viram aparecer por aí, nós hoje estamos em 20 estados, 28 instituições. Nós temos entre 600 e 700 alunos, e dos quais 20 a 30% são do SEBRAE, 20 a 30% são dos governos, secretarias de ciência, tecnologia e inovação, etc. 10% são empresários, pequenos empresários, startups, etc. E os restantes são os funcionários, servidores dos níveis. Além disso, temos gente da Embrapa, da Fiocruz, etc. A nossa média etária é de 35 a 38 anos. Temos, inclusive, alunos de 68 anos. Por quê? Nós estamos pegando um pessoal que já está no mercado há alguns anos, às vezes décadas, e está querendo aumentar as ferramentas para desempenhar melhor o seu trabalho. Como o nosso palestrante acabou de falar, esses 140, mais ou menos, pessoas que atuam no SEBRAE, que se chamam colaboradores, eles estão dentro do Profinite para aprender ferramentais ligados à propriedade intelectual e transferência de tecnologia visando a inovação.
Nós também temos o prazer de ter, inclusive eu trabalhei com isso, a Cláudia Pessoa, a Paula, etc., ter criado as disciplinas de bionegócios, prospecção tecnológica e de estar lá na origem da incorporação de produtos tecnológicos na Renovia. Temos também a felicidade de ter montado juntos, ainda antes do Profinit, não é? O programa em ciência da propriedade intelectual, que o professor Gabriel está aqui conosco. Inclusive, a estrutura de obrigatórios do Profinit foi montada do lado da piscina, com o churrasquinho, com o pessoal também, né? Suzana, você lembra? Gesil, etc. Também nós temos o prazer de ter tido uma formação muito boa e 80% das nossas emendas vêm da academia do INPI. Então nós temos uma história de interação com outros programas de pós-graduação que nos justifica estar aqui hoje sentados. Nós, no final do ano, para o ano que vem, devemos estar entre os 10 maiores programas do Brasil, provavelmente em terceiro lugar, porque a gente deve bater em 1000 alunos. Além disso, ainda temos vários programas, vários pontos focais aqui que esperam entrar o ano que vem, como, por exemplo, o professor Paulo Juiz da UFRB, que eu estou vendo bem lá no fundo. Por que é importante nós estarmos aqui hoje? Porque todas as sessões do Profinit nós fazemos questão de fazer essa mesa. Porque nós temos que colaborar, nós temos que definir os nossos gargalos. E eu vou começar a colocar alguns gargalos e vou encerrar. Vou levantar só para vocês cortarem, tá? Primeiro, cadê a minha área de inovação? Como é que o meu DT é avaliado por um PQ no CNPq? Quando eu vou submeter um projeto, a que comitê eu submeto? Por quem eu vou ser avaliado? Porque eu tenho que ser avaliada por pares, não é? Pares são aqueles que têm mais ou menos a mesma formação, o mesmo conhecimento que eu. Como é que eu posso ser avaliada por um PQ1 que produz artigos maravilhosos, mas nunca nem escreveu uma patente, nunca interagiu com uma empresa? Então, essa é a minha primeira demanda. A segunda demanda está sendo trabalhada pela CAPES, mas no momento é uma quimera, porque eu não tenho uma tabela, uma pontuação, que se chama Qualis Tecnológico. Como é que vocês querem me avaliar profissionalmente se eu tenho que colocar nas normas do meu programa que o meu egresso tem que parir artigo em Qualis tarará, tarará, tarará? Então, isso não vai contra a racional da minha interação. Depois, tudo bem, igual a material bibliográfico, a produção tecnológica, eu quero saber como é que vai medir o meu impacto. É pela minha declaração? É declaratória? É qualitativa? Ou eu tenho que ter uma declaração de 5, 10 empresas que de fato vão usar aquele produto? Cadê a medida de impacto? Porque quando o Qualis Tecnológico entrar, olha, maturidade tecnológica de 1 a 9. O TRL 3, artigo. TRL 4, patente acadêmica. TRL 5, patente com empresa. Certo? E acabou. Depois, o produto no mercado. Cadê o meu TRL 6, 7 e 8? Tão bem feito pelo Sebrae. Como é que vai ser medido? Plano de negócio? Mercado atingido? Não sei. Tá? Então, isso me preocupa muito. Ou será que isso não compete mesmo a CAPES ou CNPq? Porém, o CNPq é desenvolvimento tecnológico e a CAPES tem mestrado profissional e já devia ter há muito tempo, parece ser descobrido, tem 53 anos. Então, nós estamos algumas décadas atrasados. E por aqui eu encerro. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Cristina. Eu vou, caso sobre tempo, gente, que sabe que a gente está bem atrasado, né? Bem atrasado a parte da manhã. Né? E não foi sua culpa. É que era uma mesa muito interessante com bons palestrantes. Tá? Então eu vou deixar as perguntas para a gente abrir para o final. Tá? A gente dá um tempinho para as perguntas. Vamos primeiro passar todas as falas debatedores. Então agora, seguindo a ordem aqui, passar para o professor Gabriel Silva, da Universidade Federal de Sergipe. Professor Gabriel. Também novamente de 5 a 10 minutos. Boa tarde.
tentar resumir aqui o máximo. Né? Bom, a Cristina, foi bom eu ser depois da Cristina. A Cristina já falou aí, né, da nossa interação, né? Então, a primeira interação nossa foi dentro da Rede NIT, né? Nos primeiros projetos, a gente vem participando com a Rede NIT, né? E a partir daí a gente partiu para um projeto financiado pelo CNPq, que foi o Capacite, né? E depois a gente teve o interesse, né, de criar um mestrado acadêmico, né? O mestrado é Ciência da Propriedade Intelectual, né, na modalidade acadêmica, né? E, para a nossa sorte, né, a gente teve o conceito 4, e aí logo em seguida a gente solicitou também o doutorado, né? E no ano seguinte o mestrado iniciou em 2013, e em 2014 a gente vem ofertando, né, em média de 10 a 15 vagas, né, tanto na modalidade de mestrado como doutorado, né? Então, teve um período que a gente ofertou semestral, né, mas agora a gente voltou a ofertar anual. Tá? Então, nossas entradas normalmente é no início do ano, e dependendo da nossa limitação. Essa nossa interação, né, pode ser minha voz, né? Bom, então essa nossa interação junto com a Rede NIT, né, foi muito importante, né? Nós não participamos, né, do ProfNIT exatamente porque a gente já tinha iniciado com o nosso programa, né, e a gente viu que não seria tão interessante a gente participar dos dois programas, né, porque não, né, espaço para isso. Né? Mas com certeza a Cristina, né, a gente contribuiu muito no início, né, e a gente sempre tomou também como referência o programa do INPI, né, inclusive nossas disciplinas têm muita similaridade. Eu acho que a Cristina falou em torno de 80%, deve estar nessa faixa aí de 80% do nosso conteúdo está no espelho do INPI, né, e a gente agradece muito, né, por o INPI ser pioneiro, né, nessa situação. Só que lá eles é mestrado profissional e nós já criamos mestrado acadêmico. Né? Então nós fomos o primeiro mestrado em Ciência da Propriedade Intelectual acadêmico. Bom, com relação ao que Cristina vinha falando, né, nossa inserção com a sociedade, né, a gente tem feito muitos temas, desenvolvido, né, muitos temas, né, ligados à sociedade, né, principalmente nas transferências de tecnologia, no desenvolvimento tecnológico, né? E o que Cristina também não falou, né, dos parâmetros, né, nos indicadores, como é que nós somos avaliados. Nós estamos na interdisciplinaridade, né, igual o programa do INPI também, né, gestão, engenharia e tecnologia, né? E eu acho que a gente também deveria juntar os programas numa área só, né? Pode ser interdisciplinar, porque o caso do programa da ProfNIT é em administração, né? Eu não sei se vocês se sentem confortável lá, né, num programa grande, numa área, né, disciplinar, né? Eu acho que é uma questão também que a CAPES pode ver essa situação, né? A outra coisa é com relação, nós não temos, né, quadros, né, tecnológicos, né, que é interessante, e Cristina já tinha adiantado, né, porque nosso programa ele foi bem avaliado, né, no quadriênio agora, a gente teve muito bom em quase todos os itens, né, só um que a gente teve bom, e com esse bom é que caiu a nossa nota para 4, né, nós poderíamos ter ficado com a nota 5. Né. Então, esse nosso interesse, né, de sempre estar evoluindo, né, e com essa interação com os outros programas, a gente sempre participa. Né. O nosso grupo tem várias publicações, né, que vocês podem ver, tem vários livros que a gente publica, interagindo também com a Rede NIT. Né. Os eventos, né, a gente já fez eventos, nossos eventos, junto com o Prospecto, junto com
o ENAPID, né, que é um evento também da Academia de Propriedade Intelectual do INPI. Então, nós temos sempre participado, né, desses eventos e estamos abertos às interações. Sr. Gabriel, muito obrigado. Dando prosseguimento. Só um detalhe, a professora Cristina e o professor Gabriel falaram do Qualis Tecnológico. Tá? Os coordenadores de pontos focais aqui do Profinit, lembre-se que hoje é o último dia para responder o questionário da produção tecnológica, tá? Do GT que eu estou coordenando, a gente encaminha para todos os pontos focais. Tá? Quem não recebeu, eu já tentei encaminhar para enviar novamente. Tá? Esperamos que esse ano saia um Qualis Tecnológico aprimorado. Tá? Estou trabalhando para isso. Dando continuidade, então, passando para a professora Zumara de Carvalho, da Federal do Rio Grande do Norte. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Profinit, a comissão organizadora do Prospect. E, dentro do escopo da mesa, o que fica bem claro da fala do Vinícius Lage é o grande desafio que nós todos temos, quanto academia, né, todos, de transformar a nossa produção em ativo de desenvolvimento econômico. Como transformar a ciência produzida, né, em ativo mercadológico. E nessa direção, na fala do professor Lages, algo que me chamou muita atenção foi o indicador de 1,2% que é gasto no judiciário, que é um valor extremamente próximo do que é gasto em dispêndios de CTI anualmente, né? Do último ano de 2017, 2018, a gente não sabe para onde vai. E aí, né, dentro desse contexto, a gente tem um mosaico extremamente desafiador para nós que trabalhamos com propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. Como a gente vai endogenizar a tecnologia? Se de um lado a gente tem uma academia, né, que ela não tem, é ainda incipiente, né, a cultura de gerar tecnologia para soluções do mercado, né? E de outro lado a gente tem as nossas empresas que têm tecnologias exógenas. Então, é o clássico problema da tríplice hélice. Então, como é que a gente vai solucionar isso? Então, dentro desse debate, o que eu posso dizer é que o PPG-CTI, do qual eu faço parte, ele trabalha exatamente em cima disso, né? O nosso objetivo, o nosso propósito é transformar a ciência em negócios tecnológicos. Pena que o professor não está aqui mais, mas assim, a gente tenta, né, nossas práticas que são alinhadas com as escolas de negócios mundiais. O nosso programa, o nosso ingresso, ele roda o seu programa, o seu recorte temático de pesquisa dentro da nossa incubadora. A gente começou nossas atividades em 2015. Começamos a titular no ano passado, de lá para cá nós titulamos 21 pessoas. E uma das coisas que a gente incentiva muito, mas a gente entende que é trabalhar a ciência de forma empreendedora, empreendedorismo de forma científica, é um trabalho passo a passo, justamente pela incipiência cultural que nós temos. Então, a gente sempre trabalha na questão de ter startups, né, de poder realmente gerar emprego e renda. E nesse ponto, professora Cristina, dentro das métricas, eu gostaria de sugerir também, para agregar, criação de spin-offs, né, e postos de trabalho, que também poderiam ser métricas interessantes dos nossos programas. E essa é a contribuição que eu deixo para a mesa. Professora Zumara, muito obrigado. Então, agora a palavra para o professor José Augusto Ferreira Silva, do Prof.PT, que inclusive é um outro prof que temos aqui na mesa. O prof, para quem não conhece muita estrutura, hoje nós temos 14 profs no país.
né, 13 em funcionamento regular mesmo, uma ainda está no Conselho Superior da CAPES, tentando revogar a nota 2, que recebeu na última avaliação, a princípio descredenciado, mas ainda tem recurso. Então, no momento, temos 14 PROFs em funcionamento, que eles vêm realmente para trabalhar com a questão da educação básica e para a solução de problemas, né, de áreas necessitárias em nível nacional. Então, a professora Cristina representou aqui o PROFNIT, então, o professor José representando o PROFPT. Obrigado, eu cumprimento a todos, é um prazer, obrigado pelo convite para trazer aí essa contribuição a respeito do programa, do PROFPT. O PROFPT, não sei se todos estão acompanhando, nós temos um ano em funcionamento, né? A primeira aula inaugural foi em agosto do ano passado, começamos com 18 polos no Brasil, com 400 alunos. No presente, esse ano, 2017, foram credenciados mais 18, hoje nós somos 36 polos, 23 estados da federação, do Distrito Federal, e os 3 faltantes estão agora se credenciando em setembro, outubro, deve sair o resultado, então nós estaremos em todos os estados da federação. Neste exato momento nós estamos com 1.220 alunos, porque foram 400 da primeira turma e agora mais 820, e o próximo Exame Nacional de Acesso, que acontecerá agora no início do ano que vem, a gente integraliza 2.000 alunos, porque serão mais 820 vagas. A gente vai integralizar 2.000 alunos, que é mais ou menos o que vai, o número aproximado, que vai estar de forma sustentável aí caminhando para adiante, né? Nós estamos na grande área multidisciplinar, área de ensino, e a principal diferença e o principal problema colocado aí é que nós somos uma rede constituída dentro da grande rede dos institutos federais, que você muito bem conhece. Os institutos federais têm o Fórum CONIF, que é o Fórum dos Reitores. Essa demanda, inclusive, saiu e foi apresentada à CAPES justamente pelo Fórum dos Reitores e também o Fórum dos Pró-Reitores de Pesquisa, que pensaram que a rede precisaria do debate estrito sensu para poder melhorar os seus processos de ensino e aprendizagem, melhorar toda a parte de tecnologias voltada para o processo de ensino. Essa área, o objetivo mais central é justamente a pesquisa em produções na área de ensino, buscando interlocuções com as áreas geradoras do conhecimento a serem ensinadas na rede federal, logicamente articulando a questão da cultura, do trabalho, da ciência e da tecnologia. Gostaria muito da presença do Vinícius, né, para a gente poder fazer um debate. Que pena. Porque a respeito do tema que está posto, que é a questão do marco legal, da ciência, tecnologia e inovação, fiz aí uma apanhada a respeito dos principais debates, dos principais considerando em torno disso daí, e o que eu pude concluir é que há um consenso geral entre todos os debatedores desse tema, inclusive a própria academia, na voz dos pesquisadores, que o marco ele estimula que o conhecimento gerado nas instituições científicas e tecnológicas sejam melhor aproveitados pelo setor empresarial e pela sociedade, de forma a contribuir fortemente para o desenvolvimento econômico do país. Também que a sua implementação só será concretizada com amplo diálogo entre governo, órgão de controle, academia e setor empresarial. E aí, ao sumarizar isso, eu fiquei pensando que a educação tem que ser prioridade para que isso aconteça, né? Esse já é o pensamento dos nossos principais educadores, pedagogos do Brasil, e infelizmente a gente tem um problema no presente, porque educar ele é um ato político de cada um de nós que estamos aqui, e ele é um ato político de governo.
E aí nós estamos numa crise ferrenha nos últimos tempos, onde essa questão da prioridade do ponto de vista político para o setor educacional tem realmente deixado muito a desejar. Então, de que mercado nós estamos falando, de que setor, de que formação nós estamos falando, que possa se inserir no espectro ou no espaço da ciência e da tecnologia, para que a gente possa ter esse dividendo em mãos aí, ou colher esses frutos que tanto a gente vem defendendo, principalmente com o marco legal da ciência e tecnologia. Então esse é um problema. Esse problema, ele já quando a gente volta ali para os marcos de regulação do marco legal, né, a regulamentação do marco legal, são vários itens. Eu destaquei dois, que é a questão do ambiente de promotores da inovação, da política de inovação, e nesses dois aspectos, Paulo Freire já considerava muito isso, e a Gadotti acabou de falar isso recentemente, eu acho que essa semana, que a tecnologia nos aproxima de uma certa presencialidade à distância. Ou seja, ela faz parte da gente, né? Ela faz parte da gente. E que hoje a inclusão digital e a inclusão social praticamente se identificam. Ou seja, discutir justiça do ponto de vista de equidade, da distribuição de renda, de boa escola, de qualidade, discutir a questão do direito à inclusão digital, para que todos tenham internet, celular, é falar também da injustiça que o nosso governo, que as nossas prioridades políticas para a educação, elas não acontecem. E aí a questão da inovação e a questão desses setores que a gente defende e acha que o desenvolvimento do Brasil estaria aí, não poderá acontecer. Não poderá acontecer. Quem imaginar que isso vai acontecer, eu empresto para vocês, para finalizar, um dos pensamentos de Paulo Freire, que diz: seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de forma crítica. E eu diria, é muito necessário que a classe de educadores entendam que essa missão é um ato político de cada um de nós aqui e do governo. E eu pergunto, eu até perguntaria ao Vinícius, qual compromisso político o governo do presente nos apresenta do ponto de vista da prioridade à formação ao setor educacional? No momento em que nós estamos cortando a bolsa de pesquisadores. E não é um pesquisador desnecessário, porque na verdade falta muito o investimento no setor estrito sensu, aquele que poderia, de certa medida, como o próprio Eduardo colocou, apontar algum caminho de desenvolvimento para uma nação, para um país. E aí eu vou cortar justamente o recurso para aqueles que poderiam buscar este caminho. E veja vocês, no ensino fundamental, só a necessidade de formação de mestre para melhorar os seus processos de ensino fundamental, hoje, com uma conta rasa, seria 500 mil mestres para poder melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Não era para formar todos os mestres lá, não. É só um percentual. E a gente não tem. Então, qual é a prioridade? E qual inovação tecnológica nós estamos buscando? Se nós não temos prioridade política. E então está muito complicado. E essa é a minha contribuição. O Prof.EBT está aí com 1.200 estudantes de mestrado. Todas as dissertações de mestrado necessariamente precisam de um produto educacional, ou seja, aquele instrumento técnico e aquela contribuição para poder melhorar os processos de ensino e aprendizagem na rede de educação profissional e tecnológica. E aí assim a gente entende que nós estamos gerando inovação, propriedade intelectual, patentes, e contribuindo para o desenvolvimento e também para problematizar a questão política e aquecer esse debate, por isso a necessidade de nos unirmos em um direito de programas de rede. Obrigado. Professor José, muito obrigado. Bom, acho que até lembrando a fala da professora Rita hoje de manhã, né, a gente precisa realmente de políticas de Estado, não política de governo, né, nessa situação. Passamos a palavra para a professora Lucimara Fassarella Agnes Lima, do programa Redorville, que eu já tive a honra de dar uma aula,
né, que foi uma das primeiras grandes redes que foram criadas no país. Né? Passo a palavra da professora Lucimara. Obrigada. Primeiro agradecer o convite para estar participando do evento. É sempre interessante a gente estar debatendo com colegas de diferentes áreas. Bom, com relação à Renorbio, fazer um breve histórico, ela foi uma das primeiras redes criadas, né, em termos, e trouxe um novo modelo de pós-graduação para o Brasil. Então essa rede ela começa a ser discutida em 2004, num fórum organizado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia na época, com os representantes, né, secretarias de desenvolvimento dos vários estados da região Nordeste. Então, nesse fórum, em 2004, se elenca a biotecnologia como uma área estratégica para o desenvolvimento regional dentro de uma série, dentro de um contexto, né, naquele momento. Então, uma das razões é que as empresas mais clássicas, como siderúrgicas, montadoras, etc., já estavam bem estabelecidas no eixo sul e sudeste, enquanto que as empresas de base biotecnológica ainda eram incipientes no Brasil como um todo, e era um mercado que internacionalmente começava a movimentar bilhões de dólares anualmente. Então, considerando a Caatinga como um bioma exclusivamente brasileiro, com uma biodiversidade riquíssima, ainda pouco explorada, que é exclusivamente nordestina, se elenca a biotecnologia naquele momento como uma área estratégica. Então, se cria no Ministério de Ciência e Tecnologia a Rede Nordeste de Biotecnologia, e em 2006, né, de 2004 a 2006, se discute como viabilizar o funcionamento de fato dessa rede. E se chega à conclusão de que um programa de pós-graduação seria uma alternativa de agregar os pesquisadores que atuavam no tema biotecnologia na região. E se começam os trabalhos envolvendo várias universidades, principalmente via as pró-reitorias de pós-graduação, para se identificar as pessoas, né, os pesquisadores, e como estruturar um programa de pós-graduação. Então, se cria o programa Renorbio na CAPES, com nota 5, já é um programa que nasceu com nota 5, agregando as principais universidades da região, quer dizer, todas as federais, algumas estaduais, e algumas universidades privadas e institutos de pesquisa como Embrapa, Fiocruz. Então, atualmente, a gente tem 13 instituições nucleadoras. O que é a instituição nucleadora? É a instituição que emite o diploma, que matricula alunos. A cada nucleadora tem uma coordenação local. Então, aqui na UFAL, a coordenação está com a professora Marília Goulart. Eu estou ocupando o cargo de coordenadora geral, então, abaixo, né, da coordenação geral, a gente tem uma secretaria executiva e 13 coordenadores locais. Então, dessa forma, a gente tem um colegiado que planeja todas as ações e decide tudo que o programa faz. Então, a estrutura é igual em todas as universidades, a gente tem as mesmas exigências de disciplinas, enfim. E hoje, então, a gente responde por 30% dos alunos de doutorado de biotecnologia matriculados no país. Então, somos o maior programa de biotecnologia, estamos com cerca de 200 professores no núcleo permanente, já formamos 800 e poucas teses, 95% dos nossos alunos estão no mercado, seja como professores de universidades. Houve uma grande expansão das universidades, né, nesses últimos 15 anos, 12 anos. E, então, vários dos nossos alunos foram para os institutos federais, para as universidades, mas já temos também cerca de 15 empresas criadas por ex-alunos do Renorbio, aqui na região, e mais umas 15 empresas que contrataram egressos do Renorbio. Então, o nosso principal foco, quando a rede foi criada, era de fato levar o nosso doutor não para a academia, mas para o mercado de trabalho. Então, por toda uma conjuntura, né, a maior parte ainda foi para a academia, mas a gente já vê que esse perfil está mudando com a formação de alunos que já começam a vir com uma ideia para desenvolver o negócio. Então, a gente já tem mais de 700 patentes submetidas, algumas licenciadas, outras já estão em produção, né, em sistema de produção propriamente dito.
Então, ao diferente talvez dos outros, o nosso é um mestrado acadêmico, tá? Então ele segue todas as normas. A gente não tem mestrado, é só o doutorado, mas está dentro das normas dos doutorados acadêmicos. Aí eu também trouxe uma apresentação, eu vou deixar no computador aqui, se alguém quiser ver contato, página, a gente tem uma homepage, tem os laboratórios que fazem parte, tem as patentes que a gente já gerou. Então, se alguém quiser ver, pode pedir para o Tonholo, tá, Tonholo? Pode compartilhar os slides. Então, agora, com relação a alguns temas que foram colocados aqui na mesa, a gente, primeiro, acho que a gente tem que separar duas coisas. Uma é o que é, de fato, né, a ciência com a inovação, os gargalos que a gente tem no setor produtivo, e outra coisa é a gente não aplicar o conhecimento que já existe disponível. Então, quando a gente levanta questões como saneamento básico, várias soluções já existem. O que a gente não teve foi um investimento feito para que se tornasse usufruto, né, de toda uma população. Então, a gente tem aí um desvio de recursos, de prioridades que é muito grande. Eu entendo ciência e tecnologia quando a gente pensa em desenvolver um método novo para tratar o esgoto, né? Mas levar saneamento básico para as casas, isso já tem solução. Então, a gente precisa implementar soluções políticas públicas que aí já não passam tanto pelo desenvolvimento científico propriamente dito. Então, a gente precisa colocar o dinheiro no lugar certo, né? Então, quando a gente vê agora todo esse cenário político com CAPES sendo ameaçada, com CNPq sendo ameaçado, FINEP, né, sendo ameaçada e a gente não está fazendo nada, isso é preocupante. Então, eu concordo plenamente com o colega lá da conta, né, que a gente tem que educar, né, para a cidadania, educar para a ciência, educar uma sociedade crítica e pensante. E cada um de nós tem que ocupar o seu lugar. Nós, como pesquisadores, o setor produtivo levando emprego, criando renda, e a gente levando escola para as crianças, porque voltar para o mapa da fome é uma coisa que eu acho que é um absurdo. Então, a gente vê criança morrendo na rua por falta de assistência, isso não passa mais pela ciência. Então, a gente precisa de políticas públicas para resolver esse tipo de problema. Agora, resolver os gargalos da produção, né, melhorar um sistema de catálise dentro de uma indústria, isso é desenvolvimento, né, os gargalos que a gente precisa resolver. E sim, precisamos melhorar a comunicação entre empresas. Eu tive agora há pouco tempo num evento lá no Sul, foi o Sul Biotech, que é uma rede do Sul, e lá eles já conseguiram um sistema, quer dizer, as empresas estão lá, né? As maiores empresas estão lá. E eles de fato têm uma boa relação porque tem um contato direto, o cara é vizinho, né? Então a Universidade do ABC, por exemplo, está no meio de um polo industrial. Isso a gente ainda não tem aqui, na região Nordeste. Né? Conhecer o nosso empresário, conhecer os problemas do nosso empresariado, a gente não conhece. Então, a gente precisa ter mecanismos de saber. Por exemplo, na rede Nordeste de biotecnologia, eu tenho 200 pesquisadores, 4 áreas de concentração: indústria, saúde, agropecuária e recursos naturais. Então, vocês precisam de alguém para desenvolver um kit de diagnóstico? Eu tenho um pesquisador que sabe fazer um kit de diagnóstico. Né? Vocês precisam melhorar o problema de catálise no processo industrial? Eu tenho gente que trabalha com biocatálise, mas a gente não sabe quais são esses problemas. Então, criar mecanismos de ter uma carteira de projeto, portfólios de expertises, rodadas de negociação, eu acho que esse tipo de atividade a gente precisa desenvolver aqui para transformar 700 patentes geradas no RenourBio em 700 negócios, em 700 produtos, em 700 processos no mercado. Então, eu acho que isso que está faltando, a gente conhecer quais são as demandas do setor produtivo e o setor produtivo conhecer quais são as nossas expertises. Né? E isso a gente tem, eu acho que é por aí que a gente vai conseguir boas parcerias. Boa tarde, quero cumprimentar a pessoa do Conselho Eduardo e agradecer especialmente o convite do professor Tonholo
que eu tenho a honra de dividir algumas experiências na Universidade Federal de Alagoas, e a quem eu devo muito o aprendizado que eu tenho sobre a pós-graduação da UFAL, porque eu comecei nesse campo da pós-graduação, a conhecer e a penetrar as dificuldades, né, que a pós-graduação tem no Brasil, e especialmente nas universidades do Nordeste, como no caso de Alagoas. Eu queria retomar a minha fala, por isso que eu cumprimentei também o professor Eduardo, na medida que eu vou retomar, talvez foi até interessante eu ter ficado para o final, né, da apresentação, mas o tom da minha intervenção, que talvez será curta, é, na medida do possível, retomar o debate sobre a questão do doutorado profissional. Eu acho que nós temos aqui várias experiências de mestrado profissional. O desafio que foi posto no início, assim, quando eu cheguei, eu tive a oportunidade de escutar a apresentação do professor Eduardo, e, de fato, eu tinha pensado e incentivado pelo professor Toiolo em retomar essa discussão. Por quê? No momento, eu não faço parte diretamente do programa ProfNIT, mas eu estou na Universidade Federal, na PROPEP, a coordenação dos programas de pós-graduação da UFAL. Eu estou falando deste lugar porque eu tenho a oportunidade de experimentar propostas novas, EPCMs, colocar essas propostas para serem aprovadas pela CAPES, e essa modalidade, que aparentemente é um desafio, né, e às vezes também incomoda a tradição de uma formação acadêmica, é uma questão que merece ser debatida. Então, eu gostaria, rapidamente, espero que seja de fato breve, porque eu não tenho hábito de cortar muito a minha fala, eu falo demais por amor, talvez seja por isso que eu estou falando muito pouco, né? Situar o debate, na verdade, na história que esse debate requer. Porque, veja, parece que falar de cursos profissionalizantes ou mestrado profissional seja uma coisa muito nova. Em princípio, sim, mas é muito antiga, né? O conceito de mestrado profissional, ele surgiu na década de 60. Então, veja, fazendo as contas, nós estamos com mais de 20 anos atrasados, né, desde o dia que ele veio, né, para o debate. Depois, ele ficou um pouco de stand-by, e aí entraram os outros mestrados acadêmicos, ficou 1970, 1980, 1990, com dedicação exclusiva e especial para os mestrados, para os cursos profissionais e cursos de pós-graduação acadêmicos. Então, o que há de novidade? O que está posto hoje, na verdade, está retomado, já foi posto, né, de uma forma mais clara na LDB, né, na lei de 394, onde se coloca a universidade ou a educação, né, para integrar, para interagir com a sociedade. O que nós estamos fazendo, na verdade, não é uma coisa totalmente nova, mas pondo em prática aquilo que já está registrado desde a década de 90 da LDB. E em termos de pós-graduação, está previsto o Plano Nacional de Pós-Graduação, que tem uma durabilidade de 10 anos, 2011 e 2020. Então, doutorado profissional, ele chega agora como se fosse uma coisa nova e até incomodando para os tradicionais, porque de fato ele parece ser novo, mas ele já está posto como uma proposta, como uma estratégia de integrar a universidade à sociedade, para tirar este lugar da academia, da universidade, dos seus muros, e colocar a universidade para dar uma devolutiva para a sociedade, para quem, de fato, ela deve responder a essa necessidade. Então, eu penso que está na hora, né, por isso que eu acho que é um debate importante, retomar o que está sendo feito hoje nos mestrados profissionais, com as dificuldades. Eu concordo com os colegas todos que antecederam, que são muitas dificuldades, e lá no nosso cotidiano nós encontramos uma dificuldade, inclusive financeira, porque os mestrados profissionais não têm o PROAC, por exemplo, e tem os mestrados acadêmicos. Como é que nós trabalhamos sem o dinheiro? Eu desafio, às vezes, o professor Toiolo perguntando: como é que você vive? Não, nós temos dinheiro. Né?
Então, ele tem dinheiro porque ele é outra realidade, é uma estratégia de parceria, de convivência, de integração da universidade com a sociedade, com os parceiros, né? E, enfim, eu acho que está posto, dentro desses princípios da universidade, integrar e devolver para a sociedade os seus produtos, as suas produções, na forma de formação de profissionais, a formação tanto acadêmica para o ensino, como para profissionais atuarem na realidade da sociedade em qual ela está integrada. E aí eu pegando uma partezinha, né, para finalizar, do Plano Nacional, do primeiro caderno do Plano Nacional de Pós-Graduação do Brasil, que tem essa previsão de ser avaliado em 2020, e aí eu coloco aqui o desafio. Bem, em 2020 nós começamos a avaliar, nós não, comissão que é convidada a fazer uma avaliação dos cursos de pós-graduação para elaborar um novo plano para mais 10 anos. Então, 2020, com mais 10 anos, já seria 2021 para 2030, né? 31. Quem são os responsáveis por esse plano? Como é que nós poderíamos participar desse plano, mostrando o resultado dos nossos trabalhos, com professores, pesquisadores, educadores, formadores de quadro de pessoas para a sociedade. Eu acho que está na hora, realmente, de pensar de que essa proposta do mestrado, do doutorado profissional, não é algo que podemos rejeitar ou negar, e também não é esse público que o rejeita, na verdade, esse público até o adere, porque ele está, né, conseguindo desenvolver uma experiência como mestrados profissionais e, com certeza, desenvolverá uma experiência com doutorado profissional. E eu acredito, né, para finalizar, que está posto no plano, a realidade que nos convida a pensar essa realidade, né? O Brasil, por exemplo, em termos de recursos humanos, formação de recursos humanos para a empresa e o papel da pós-graduação nesse sentido, ele está no ranking de 10 países, o último, né? O Brasil é o 10º país que forma pessoas para recursos humanos para as empresas. Então vamos pensar, quem nos antecede? O Canadá com 62,2 e o Brasil no último lugar com 7,1. Então é importante que a gente pense qual é o lugar que nós ocupamos no desenvolvimento de 4 pessoas, no desenvolvimento tecnológico do país. E por fim, cito mesmo o Plano Nacional, não que eu seja completamente a favor do Plano Nacional de Pós-Graduação. Evidentemente, nós fazemos as nossas críticas. E eu, deste lugar, fico atenta para os programas de governo, visto que eu estou aqui como representante da pós-graduação na cadeira da coordenação da PROPEP. Mas eu sempre falo do lugar no qual fui formada, que é assistente social e com formação de pós-graduação e análise do discurso. Então, o discurso não escapam às nossas análises e às nossas interpretações e críticas. Tá? Fecho parênteses e cito, então, o programa, um pedacinho do Plano Nacional, que diz: ao lado da necessidade de formar-se quadros científicos, também são necessárias políticas que induzam a alocação desses cientistas em setores empresariais e industriais, evitando, por exemplo, situações em que a maior parte desses quadros esteja concentrado na academia. E esse foi o desafio que alguns dos colegas que me antecederam colocaram aqui. Muito obrigado e eu quero desejar um sucesso e um bom trabalho para todos vocês nesse período de hoje e sempre. Professora, muito obrigado. Palmas para todos, maravilhoso. Bom, rapidamente, acho que a gente vai ter talvez tempo para 2 perguntas no máximo, que a gente já está atrasado para outra mesa. Só que antes, assim, eu acho que todas as falas foram bem diferenciadas, mas porém também bem alinhadas, né? Já temos lá a professora Raquel e a professora Renata aqui, já aprendeu, porque assim, eu acho que todas foram muito bem alinhadas, né? Falando da importância desses programas para o sistema de inovação, né? As reivindicações da professora Cristina quanto à criação da área do CNPq, inclusive já foi nos prometido isso, né? O prospecto passado a gente está aguardando até hoje.
né? O quadro tecnológico que vai sair, isso daí já está sob minha responsabilidade, se não sair pode brigar comigo. Né? A questão da avaliação do impacto, que é importante, até então a gente não tem inserção social, que é um dos quesitos, a gente não tem critérios para avaliar isso, infelizmente. Né? O professor Gabriel falou dessa interação, da importância das redes para se chegar na criação do programa do Ciência e Propriedade Intelectual. A professora Zumara falou do desafio de transformar, né, transformador dessa academia, né, que é necessário ter uma mudança cultural. É um problema cultural, realmente há um problema grande cultural dentro e fora da nossa academia. O professor José falou da questão de entender a educação como uma questão política mesmo, né? Ter políticas de Estado realmente para se tratar a educação, né? E não a cada governo que muda, a cada dirigente, não precisa nem mudar o governo, mas o dirigente que está na função muda totalmente a estrutura, né? A professora Lucimara trouxe um exemplo grande aqui, importante, que é a questão da Renorbil, que foi a nossa primeira grande rede de um doutorado acadêmico, voltado para o campo tecnológico. Né? E aí vem o grande desafio de conseguir transformar o que é produzido na academia com tecnologia e solução de problemas para a sociedade. Acho que todos que aqui estão passam por esse problema. Né? E o que a professora Virgínia falou no final realmente é extremamente importante com relação ao próprio sistema de pós-graduação. Né? Tanto é que esse ano está em pauta, em praticamente todas as reuniões da CAPES, o PNPG, né? O Plano Nacional de Pós-Graduação. E quase ninguém tem acesso a essas discussões. Né? As universidades hoje elas têm uma cadeira que participa desse voto, que é o representante do FOPROP, né? Mas que é um voto dentre os outros 17 votos que são das áreas de avaliação. Então eu acho que cada programa que aqui está, tentar buscar junto aos coordenadores de área como que está ocorrendo essa discussão é extremamente importante, porque a gente precisa mudar esse perfil acadêmico, né? A gente se transformou em torres de marfim, onde a gente se isola nos muros da universidade, né? Sendo que o profissional já estava previsto lá no parecer Sucupira, na década de 60. Né? Inclusive, quem criou esse monstro, né, essa jabuticaba do Brasil de se ter profissional e acadêmico, fomos nós mesmos, porque por não aceitar diferentes modelos de programas de pós-graduação, a saída foi se criar um modelo profissional diferente do acadêmico. Se lá na década de 90 já se aceitasse diferentes propostas de pós-graduação, talvez hoje nós teríamos mestrados, doutorados em diferentes formatos, né, e atendendo a sociedade sem precisar ter essa diferenciação, que daí acaba tendo uma comparação entre um e outro. Então, rapidamente, professora Graça, queria só falar um pouquinho, e daí eu passo a palavra para a professora Renata, professora Araquém, para as duas perguntas e finalizar. Boa tarde, gente. Eu quero cumprimentar a todos pela exposição. Acho que foi muito alinhado, como disse o professor Eduardo, e traz informações muito relevantes para nós. Eu quero dizer que eu identifiquei uma sinergia aqui entre a Renorbil e a Reginite Nordeste nas 700 patentes, e que eu espero ver essa sinergia na Bionorte, onde eu trabalho, sou professora de bionegócios, e os núcleos de inovação tecnológica da Amazônia, né, para que a gente, de fato, tenha indicadores tão bons a partir da interação dos núcleos de inovação tecnológica com os cursos de pós-graduação, sejam eles profissionais ou não. Mas quero só trazer uma notícia para vocês, profinitianos e fãs do Profinit, amigos do Profinit, que nós já estamos com 1.000 inscritos no exame de acesso que está aberto para 2019, que isso é muito bom, porque agora que a gente tem 2 dias de inscrições abertas, né, então, assim, o interesse no Profinit realmente está se revelando, isso é motivo de grande alegria para nós. Obrigada. Obrigado, professora. Professora Renata. Boa tarde, parabéns pela mesa, pelo trabalho de vocês, que eu sei que é árduo, porque também estou aí, né, junto com o Profinit. Na verdade, eu vou aproveitar o Eduardo e a Graça e a Cristina, porque eu sou professora de propriedade intelectual na graduação. Eu trabalho na universidade, que é a Universidade Estadual da Zona Oeste, no Rio de Janeiro, que não tem quase nada, mas que teve essa visão de futuro de colocar um profissional para o curso de biologia, que é em propriedade intelectual e empreendedorismo. Então, eu sou biomédica, com doutorado em bioquímica, mas com pós-doutorado em propriedade intelectual e inovação. Eu não consigo hoje, por exemplo, quando eu vou escrever um projeto para
para o PIBIT, para o mestrado, enfim, colocar a minha área e sub-área no Lattes. Porque eu não sou mais bioquímica, eu não sou mais não faço mais biotecnologia, eu faço hoje, na verdade, pesquisa e gestão de propriedade intelectual. Então eu queria saber como é que vocês estão como é que vocês lidam com esses problemas, porque provavelmente vocês têm esses problemas, e isso é uma coisa que a gente pensou já via Fortec, e a gente já tentou, e eu não consigo. Então, por exemplo, agora eu fui pedir um PIBIT e eu não sabia dizer qual era a área, porque não tem no Lattes uma área que faça o que eu faço, que é prospecção tecnológica, então tecnologia e etc. Então, eu queria saber como é que eu faço, como é que a gente vai fazer. Professora, olha, eu vou contar o meu caso. Eu sou químico analítico, né, químico industrial, químico analítico, mestrado, doutorado. Trabalho com gestão, propriedade intelectual, ciência da informação. Eu já mandei 6 projetos universais. Eu não aprovei nenhum. A química não entende, a farmácia não entende, porque eu trabalho com indústria farmacêutica. A administração não entende, porque eu também não tenho formação na área. A pior resposta de todas foi da ciência da informação, que eu mandei eles falaram: o teu projeto tem mérito, mas você não tem currículo porque não tem formação na área. Então, assim, acho que é um desafio que todos aqui passam, entendeu? E, infelizmente, eu não tenho que te falar assim, existe, mande para tal lugar, faça isso, faça aquilo, porque até hoje, eu estou há 11 anos lá no programa do IPI e até hoje eu não encontrei uma solução para isso. Para extensão inovadora, sabe essa bolsa de extensão inovadora? E a resposta era que eu não tinha patente. Só que eu mandei um projeto de extensão inovadora, de gestão e inovação. Eles você não tem muitas patentes. Tá bom. Existe uma luz no fim do túnel, que no último prospect a gente conversou com o Rafael do CNPq, e ele falou que estavam para criar a área de inovação dentro do CNPq. Mas ainda não teve a criação. Tanto é que todas as bolsas DT iriam para essa área, mas a gente está aguardando isso até hoje. Né? Vocês vão ter aqui agora o José Ricardo Santana, o diretor do CNPq, acho que está na sessão de encerramento, não é isso, Dorival? Eles criaram, o presidente, o professor Dr. Mário Neto, criou o grupo de trabalho de inovação, como um embrião para começar a gerir, por exemplo, projetos como a Inovatec, PIBIT, etc., visando uma futura criação da área de inovação. Mas o futuro a Deus pertence e a gente não sabe, pelo menos eu ainda não consegui definir em quem eu vou votar, por exemplo, para presidente. Olha, normalmente eu já sei isso um ano antes. Então eu estou com um problema muito sério. E a gente não sabe qual vai ser o futuro do Brasil. Então eu me pergunto, por que não criar logo essa área de inovação agora? Por que não criar essa área de inovação encarregada do edital DT que está aberto? Entende? Por que continuar a avaliar? Eu vou partilhar com vocês, tá? Eu mandei meu projeto DT, eu sou a Super Cristina, certo? Se vocês olharem o meu resumo de currículo, não é isso, é isso. Mas eu recebi no preliminar que eu tinha perfil na T1, os 2 pareceristas que eu tinha perfil na T1 e o comitê me baixou para DT2. Razão, baixaram a minha nota de metodologia. Agora me diga, com os indicadores que eu tenho no currículo, com a metodologia que eu uso não dá certo? Se tem os resultados. Entenderam? Então, eu parto do princípio que quem analisou a minha metodologia não era meu pai, era meu ímpar. Isso tem que ser resolvido urgentemente no país, senão nós vamos continuar a gerar ciência, a publicar e a ter os produtos estrangeiros invadindo o nosso mercado. E não gerando empregos nem renda como queremos. Bom, eu quero comentar também, galera, com relação a gente que sempre organiza eventos, né, e a gente tem uma dificuldade muito grande de encaixar exatamente. O meu evento é de energias renováveis, mas minha área de formação é engenharia química. Se eu mandar para esse comitê do CNPq, é detonado. Não consegue passar.
Então, todos nós, quando a gente sabe que os nossos eventos, eles vão itinerando, né, pelo Brasil todo, e dependendo da coordenação que é na sua área, tem um evento nosso que é da área de... O coordenador é da área de biologia, né? Então, mandar para o seu comitê, não consegue. E a gente não consegue. Aí a gente, quando tinha o edital, né, do ACE, do CNPq, que tinha a participação também da FINEP, aí eles tinham lá uma área de tecnologia, né? Não é isso, né, Cristina? Quando a FINEP participava do edital do CNPq, aí tinha uma área lá que ia um montante lá, não sei quem era que participava, e a gente tinha êxito. Eu sei que meus eventos a gente conseguia 50 mil, né? 50 mil. Aí quando a gente caiu, a FINEP passou a financiar eventos separados, né? E aí esse recurso não foi para a área de inovação, e a gente fica a mercê nessas áreas da nossa formação, que a gente termina competindo com os grandes eventos, né? Eu não vou competir com o COBEC, um evento local, você não compete com o COBEC, que é um evento da nossa área bem grande, né? Então, fica difícil que a gente organizar nossos eventos. Eu estou falando isso que eu não consegui recurso nem do CNPq, nem da CAPES. E eu tinha uma história de todos os anos conseguir recurso, né? Isso. E eu sei que Cristina também foi, não sei quem solicitou aqui, né? Então é uma questão da gente exigir ao CNPq ter uma área de inovação. Quando o Ricardo Santana estiver aqui, a gente tem que falar isso, né? Principalmente para a gente conseguir recursos nos nossos eventos, né? Porque não entende, nossos pares, como o Fernando falou, nossos ímpares não nos entendem, tá? Muito obrigado. Professora Araquém, rapidamente. Boa tarde a todos. Araquém Lima, do INPI. E do Prof. Ponto Focal, Florianópolis. A minha questão é meio que uma provocação para os que estão na mesa. A gente está falando muito das dificuldades, né, que o outro lado tem de organizar uma área de inovação, aí a gente reclama do CNPq, da CAPES e outras coisas. Agora, do nosso lado, a gente precisaria ser mais ativo em algumas coisas, né? Por exemplo, um evento sobre propriedade intelectual e inovação. A gente hoje tem 3 eventos, pelo que eu entendo, né? Tem o Prospecto, tem o ENAPID e tem o ENPI. Oi? 12º Fortec. A reunião anual do Fortec. Mas esses 3 que eu estou falando, que tem esse caráter de programas de pós-graduação, né? Que desenvolve projetos. Não, o Profinit é do Fortec. Mas e eu também tenho uma sessão na programação sempre dedicada às ações do Fortec. O Fortec no Rio de Janeiro vai ter uma área do Profinit. Tá, mas esse aqui é um evento praticamente de cunho acadêmico, de pós-graduação, que junta os Profinits, os diversos pontos focais. Mas a minha questão é o seguinte: o interessante seria que tivéssemos um evento forte e importante de propriedade intelectual e inovação, que representar os diversos programas que trabalham com questões de propriedade intelectual e de inovação, para a gente mostrar que tem força, que aglutina pessoas, que tem trabalhos importantes, para a gente mostrar para a CAPES, para o CNPq, que há todo um setor acadêmico discutindo e desenvolvendo projetos aplicados, relacionando inovação com propriedade intelectual. A segunda questão, que está relacionada a essa primeira, é, por exemplo, uma revista importante, né, que juntasse os trabalhos que tratam da temática da propriedade intelectual e inovação. E essas coisas nos dariam força, porque quando você observa, nas próprias universidades onde tem os programas Profinit, por exemplo, os diversos outros programas nem reconhecem que tem o Profinit, né?
A gente ainda está, eu sei que é recente, né? Mas a gente tem que fazer uma força maior, e isso aí vai depender de nós mesmos, né? E os eventos, né? Ele teria que ser mais proativo em relação aos setores empresariais, para a gente ter o financiamento do evento pelos sistemas locais de inovação. Sei que o que eu estou falando aqui pode parecer um sonho, mas é um desafio nosso, porque se a gente está discutindo o tema e a gente está tentando ensinar que propriedade intelectual tem valor de mercado, né? Mas como é que a gente executa isso? Como é que a gente consegue cativar e trazer o empresariado para trazer problemas para ser apresentados aqui, discutir propostas para eles, né? Então eu acho que a gente tem um dever de casa a fazer nesse sentido. E por fim, uma terceira questão é que junto às universidades a gente precisaria trabalhar mais fortemente com as empresas júnior, que são os setores estudantis que têm muita perspectiva de atuar no mercado, de formar consultorias para empresas. E assim, se eles começassem a aprender o papel que a propriedade intelectual pode cumprir no desenvolvimento de inovações, novos produtos, eu acho que seria um aliado extremamente importante para a gente. Então, eu acho que essas questões são importantes para a gente começar a pensar como um projeto de médio e longo prazo. Professora, quem é isso? Eu achei excelente suas colocações. Eu vou compartilhar uma experiência que o PPG-CTI teve no ano passado. A gente teve um pequeno acidente e a gente teve que recuperar nossa nota junto à CAPES. E nesse processo de recuperar, a gente fez um evento também de cunho internacional, mas assim, muito pequeno, um alcance pequeno, né? Foi o nosso primeiro evento. E um dos cuidados que nós tivemos, né, lembrando que o PPG-CTI ele tem algumas particularidades. A primeira é o nosso processo seletivo, que minera os egressos a partir de projetos que é para desenvolvimento de soluções para mercadológicos. E aí, eles ficam dentro da incubadora, né, amadurecendo essa proposta. E nesse evento, um dos cuidados que nós tivemos foi fazer uma sessão chamada Impacta Showcase. Impacta é o nome da nossa incubadora, que é a incubadora de processos acadêmicos, científicos, tecnológicos aplicados. E qual é a particularidade dessa atividade? A gente tem um parceiro importante no Rio Grande do Norte, que é a Federação das Indústrias, assim como aqui, e que é justamente, né, como instituição híbrida, né, de interface mercado, governo, né, a EPSI, né, essa parte é uma organização híbrida, assim como o SEBRAE. Então, nós solicitamos que trouxessem, né, empresários para ver o que estava sendo desenvolvido, né? Mas, como eu disse, é uma atividade pequena, a gente percebe que é uma questão cultural, né, de fazer essa aproximação. E, bem, essa seria a nossa experiência, né, compartilhar, que eu acho assim, extremamente importante que a gente fizesse de uma forma sistemática todos os programas, porque é o que acontece, a gente tem nos processos de inovações induzidas dois caminhos, ou technology push, né, quando você tem a tecnologia sendo empurrada, que o Steve Jobs fazia isso, né, com maestria, ou você tem o technology push, que são o demand pull, que são as demandas, né, que puxam. Então, por exemplo, uma das lições do empreendedorismo, né, uma das principais, é o empreendedor não se apaixonar pelo seu empreendimento, né, porque quando, por exemplo, um filho, né, você nunca vai dizer que teu filho é feio, né? Você se apaixona ali, você não vê defeitos. Então, a gente tem que ter um certo distanciamento. Então, o que as empresas precisam, o que as indústrias precisam, né, para a gente desenvolver? Porque, por exemplo, mesmo quando se tem vitrines tecnológicas nos NITs, a indústria está precisando daquilo, o mercado está precisando do que está lá exposto, das tecnologias desenvolvidas. Eu acho que a gente precisa também, como Eduardo pontuou, a gente precisa mudar algumas práticas. Não que a gente vá mudar completamente, né, as nossas práticas, mas alguns alinhamentos precisam ser feitos para a gente conseguir, de fato, de forma eficiente e eficaz,
transformar a ciência em negócios tecnológicos e assim promover desenvolvimento econômico. Muito obrigado. Professor Almir, rapidinho. A gente já está super atrasado, temos mais uma vez, que inclusive eu já aviso os palestrantes da próxima mesa, que o seu tempo será de 15 minutos para cada palestra, porque senão nós vamos estourar muito tempo para a abertura de hoje à noite. Obrigado pela oportunidade. Ademir Amaral, sou da Universidade Federal de Pernambuco, do Profenit, também da energia nuclear daquela universidade. Quando o Cristina começou a falar, e depois nós vimos a evolução, lembrei muito da Graça nas discussões de ontem, parece que nossos problemas são holográficos, ou seja, nós vemos em grande monta, vale para pequena escala, em todos os sentidos. Por exemplo, a Renata me faz lembrar que às vezes a gente chega a pensar que estamos fazendo uma terapia em grupo, né? Porque começamos a explicar uma série de problemas que na verdade são interessantes. Por exemplo, a nossa formação. Se nós observarmos bem, se nós analisarmos a nossa formação pela nossa graduação, vamos ter distorções incríveis. Eu dei aula, por exemplo, num curso de medicina, em que no final foram fazer uma festa e descobriram que eu era engenheiro. Ainda bem que foi na França, porque pelo menos houve uma aceitação, mas no final, olha, professor, descobri que o senhor está dando aula na nossa universidade, mas o senhor é engenheiro. Aí eu disse, isso é muito grave, né? Mas veja como a França evoluiu. Vocês, na época da Segunda Guerra, não aceitaram Einstein, mas me aceitaram agora. Ele não entendeu muito bem a história, mas foi interessante. Mas veja só, nós talvez precisemos que a CAPES faça essa inovação em termos de avaliação também. Talvez a gente possa discutir a endogenia na CAPES, no CNPq. Talvez nós precisemos de atores, avaliadores externos, aqueles que vivem a tecnologia, porque senão vejamos qual é a Universidade Federal que contrata pesquisador. Eu não conheço. Nós fazemos o quê? Contratação de professores para fazer pesquisa, extensão, para dar aula. Então, observem que se nós começarmos a avaliar os nossos resultados com os mesmos paradigmas que a gente tinha há algum tempo atrás, a gente não vai a lugar algum. Essa atividade da professora Renata, essa atividade da professora Cristina, por quê? Porque nós somos avaliados em função de um perfil que é montado de uma história anterior. Se nós fosse analisar Michelangelo, nós enquadraríamos em que área do CNPq? Eu diria que ele é engenheiro biomédico, mas algumas pessoas já pensariam diferente. E aí é necessário que a gente discuta isso e que a gente mude, talvez, aí sim, eu acho que a CAPES CNPq poderia, essa é uma ideia, uma sugestão e uma provocação, procure ter esses atores externos na avaliação desses projetos que são de interface. É o que nós vivemos agora. Uma multidisciplinaridade, mas que é analisada em função da nossa graduação. Lá, você é engenheiro, ou você é médico, você não fez mais nenhuma consulta, nunca trabalhou em medicina, ou você continua se chamando de médico. Então é necessário que a gente evolua, e aí o representante da CAPES fica, digamos assim, provocado principalmente pela Cristina e talvez finalmente por mim, para que a gente possa refletir sobre esses parâmetros de avaliação. Obrigado pela atenção. Professor Almir, eu levarei essas duas provocações na CAPES. Agora, dia 21 e 22, nós faremos lá na CAPES um seminário de avaliação, para discutir a avaliação. E vários assuntos a gente está discutindo para a mudança. Eu não sou CAPES, eu estou na CAPES, né, por mandato de 4 anos. Mas coisas que a gente pretende inserir é a questão de diversificar a questão dos avaliadores e inserir a questão da autoavaliação no processo, que eu acho que é muito importante de ouvir também os programas desse processo de avaliação. Confesso que é um processo lento, é uma mudança cultural que precisa ser implementada, né? Mas está mudando, porque hoje o atual cenário de avaliação, a gente não comporta mais avaliar quase 6 mil programas no atual modelo. Né? Se tornou inviável. Hoje a gente comete, é impossível ser avaliado detalhadamente. Então, está mudando. Não sei se no ritmo que deveria, e não sei se para o caminho que esperamos, mas que vão acontecer mudanças agora no próximo ano, com certeza vão estar bem divulgadas em relação a isso. Perfeito. Só para uma precisão, é Ademir. Ademir, não tem problema. Ademir, desculpa, professor. Obrigado. Bom, pessoal, vamos então parabenizar aqui e agradecer a todos os nossos debatedores.